da Base Nacional Comum Curricular evidenciam avanços no reconhecimento da arte como área de conhecimento e na crítica da polivalência docente, mas também tornam visível uma ausência importante. O cinema ainda não figura como linguagem específica na BNCC. Essa lacuna não é apenas curricular, mas simbólica e política. Como pode o cinema ser central na formação de uma cidadania crítica, se não pode sequer ser nomeado como componente curricular específico? Essa omissão o reduz a mero recurso ilustrativo ou secundário, negando sua singularidade e enfraquecendo a presença do cinema nas licenciaturas e cursos de formação de professores de arte na educação básica. Defendemos que ensinar cinema exige formação inicial e continuada de docentes, reconhecendo o saber próprio, tecido entre teoria, sensibilidade e prática, sem o qual sua presença nas escolas permanece incompleta. No Brasil, temos mais de 180 cursos superiores de cinema e audiovisual, e já há 3 licenciaturas em cinema e audiovisual: Universidade Federal do Fluminense, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Universidade Federal Cariri. Reivindicamos que o cinema seja reconhecido como componente curricular autônomo nas ações curriculares, com tudo o que isso implica no cotidiano escolar: destinação de recursos, infraestrutura e formação docente. A Rede Quino tem promovido debates e articulações importantes para a implementação da Lei 13.006/2014, que prevê a obrigatoriedade da exibição de no mínimo 2 horas de filmes nacionais na educação básica, como currículo complementar. Em 2024, a rede sistematizou uma proposta de Programa Nacional de Cinema na Escola, que foi estruturada após ampla consulta pública, como explicitado na Carta de Ouro Preto daquele ano. Em 2025, convocamos os agentes do campo numa mobilização política e reafirmamos a urgência da assinatura da proposta de decreto para a regulamentação da lei processo 23.000.03.0599/2024/97. Verificamos que, se por um lado o governo federal ainda não assinou a proposta, por outro, houve um significativo progresso nas mobilizações políticas municipais e locais. Nesse sentido, a parceria com a AFAM, Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, que tem sido fundamental na articulação política com municípios para a tramitação de projetos de lei de cinema nas escolas, informamos que, neste momento, há projetos de lei tramitando em municípios de 16 estados. Foram recentemente aprovados os PL 39/2026 em Fortaleza, Ceará, e PL 126/2026 em Ponta Grossa, Paraná, que instituem a política municipal de fomento ao cinema na rede pública de ensino. Ainda no que diz respeito às políticas públicas relacionadas ao cinema na escola, é importante sinalizar a necessidade de ampliar o debate sobre a Lei 15.100/2025, que regulamenta e restringe o uso de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais, incluindo celulares, tablets e notebooks, por estudantes em todas as etapas da educação básica. Embora o texto da lei reconheça a importância do trabalho pedagógico com as telas, receamos que a sua implementação chegue nas escolas com uma interdição sem diálogo, desconsiderando a importância da valorização dos professores e professoras na mediação para criar uma relação saudável com as telas, com destaque para as ações com cinema e audiovisual enquanto educação digital e midiática. No campo do cinema e da educação indígena, o encontro deste ano celebrou os 40 anos do projeto Vídeo nas Aldeias, refletindo sobre a potência do retorno das imagens
nas suas comunidades, para a produção de um arquivo vivo, mobilizado pelo cinema. O acervo do projeto Vídeo nas Aldeias possui mais de 8.000 horas de material bruto e mais de 70 filmes, constituindo um patrimônio cultural que precisa ser reconhecido pelo Estado brasileiro para sua efetiva preservação e circulação, inclusive nas escolas. Reforçamos a importância da constituição de diferentes acervos e curadorias, facilitando o acesso à cinematografia latino-americana, brasileira e escolar, a partir de iniciativas dos governos e da sociedade civil, como nos recentes lançamentos da plataforma Tela Brasil pelo governo federal e de uma quantidade de plataformas públicas de iniciativas independentes ou universitárias, tais como a Cine na Escola, que dá início e materializa um acervo audiovisual escolar livre, como idealizado na Carta de Ouro Preto em 2015. Ainda no âmbito da difusão do cinema brasileiro, destacamos a importância dos festivais de cinema como projetos fundamentais de circulação de obras produzidas em contextos de educação. Esses festivais, conjuntamente com as experiências de cineclubes, constituem espaços de ativação dos múltiplos acervos que as práticas de cinema e educação geram e ampliam a interação com comunidades de diferentes territórios. Desse modo, reforçamos a importância da articulação entre as políticas públicas para o currículo e a formação docente, o fortalecimento de acervos, curadorias e ações de difusão, bem como a atuação das universidades no âmbito da pesquisa e o desenvolvimento para fortalecer a presença do cinema nas escolas latino-americanas na perspectiva ética e política que defendemos, voltado para a defesa dos direitos humanos e da natureza, no respeito da diversidade e na defesa da democracia. Com o crescimento do mercado de tecnologias educacionais baseadas em inteligência artificial no Brasil, o futuro do ensino público corre maior risco de ser modelado por interesses privados no interior da lógica neoliberal. A progressiva plataformização da educação básica implica na transferência de dados sensíveis para empresas de capital estrangeiro, sem transparência sobre seu tratamento e salvaguarda. Essa dinâmica impõe severos riscos à soberania nacional e à independência intelectual do país. Por isso, repudiamos quaisquer investimentos ou acordos de cooperação entre o Estado brasileiro e corporações que financiam a guerra e estimulam a opressão entre países. Apostamos na criação de infraestruturas digitais e no desenvolvimento de tecnologias locais não proprietárias que ofereçam as condições plenas para a produção do conhecimento. Diante dessas questões, declaramos ser inadiável a efetiva regulamentação da Lei 13.006/2014, a implementação do Programa Nacional de Cinema nas Escolas e o avanço de mobilizações municipais e estaduais pela aprovação de projetos de lei de cinema nas escolas. A inclusão explícita do cinema como componente curricular na reformulação da BNCC e sua devida sustentação na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. A garantia de formação inicial e continuada para professores, com incentivo da implementação de disciplinas de cinema na reformulação do currículo das licenciaturas e pedagogia, e criação de novos cursos de licenciatura em cinema e audiovisual. A criação de linhas de fomento para a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias brasileiras no campo da educação, cinema e audiovisual, e a urgente suspensão de contratos entre o Estado brasileiro e corporações de tecnologia que lucram com a guerra e violentam a soberania dos povos. Reconhecemos, por fim, a importância da crescente articulação latino-americana da Rede Quino, uma rede que se fortalece
nos vínculos entre as mais diversas experiências com cinema e educação do continente. A realidade que demandamos, portanto, não é uma abstração. Ela já pulsa nas práticas que esta rede articula e celebra. Quando o cinema finalmente chegar a todas as escolas, que o faça como se fosse sempre a primeira vez, preservando o espanto, a delicadeza do encontro e a potência de transformação que habita cada imagem. Participantes do 18º Fórum da Rede Latino-Americana de Educação, Cinema e Audiovisual, Rede Quino, Ouro Preto, 30 de junho de 2026. Teremos agora a leitura da Carta de Ouro Preto 2026, temática preservação. Convidamos aqui ao palco a Mariana Lambert, do Arquivo Nacional, representando todos participando do Encontro Nacional de Arquivos, para fazer a leitura da Carta de Ouro Preto da Preservação. Carta de Ouro Preto 2026, 21ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, 25 a 30 de junho de 2026. 21º Encontro Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais Brasileiros. Reunidos na cidade de Ouro Preto, às vésperas de um pleito eleitoral que pode impactar diretamente o campo da preservação audiovisual, historicamente marcado pela estabilidade institucional, os membros da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, ABPA, e da Associação Brasileira de Profissionais de Museus da Imagem e do Som e Correlatos, ABPMIS, ao lado de professores, estudantes, pesquisadores, preservadores, arquivistas, cineastas, gestores públicos e privados e demais participantes, reafirmam a importância desse fórum para a pactuação técnica, política e cultural em prol da memória do audiovisual no Brasil. Ao celebrar os 21 anos desse encontro, revisitamos os gestos pioneiros da formação do campo do patrimônio audiovisual e prestamos homenagem à memória e à luta histórica de referências fundamentais que nos deixaram nos últimos anos. Em especial, Fátima Taranto, Patrícia Tivelli e Carlos Roberto de Souza. A dedicação com que atuaram em suas trajetórias profissionais contribuiu para a preservação e para a formação de novas gerações de preservadores. O contexto brasileiro aponta avanços no reconhecimento do campo da preservação no ecossistema do audiovisual nacional, visíveis na existência de um eixo específico no plano de diretrizes e metas do audiovisual brasileiro, 2026-2035. Diante das discussões e dos diagnósticos realizados, embora o campo como um todo demande a continuidade dos trabalhos, reforçamos os seguintes pontos centrais. Primeiro, formação e regulamentação profissional. Saudamos a criação do curso de preservador audiovisual por iniciativa do Centro Técnico Audiovisual, CTAV, e do Instituto Federal do Rio de Janeiro, IFRJ. Essa iniciativa, seguindo o princípio pactuado da descentralização, deverá se estender com equidade a todas as regiões do país, formando a base para a regulamentação da profissão de preservadores e preservadoras audiovisuais. Saudamos também a aprovação do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Preservação e Restauração do Audiovisual, INCT Pré-Res, em edital do CNPq, CETICS, CAPES, FAPES, número 46, 2024. A estruturação de uma rede colaborativa de laboratórios e grupos de pesquisa universitários localizados em diferentes regiões do Brasil tem um potencial transformador de todo o setor. Segundo ponto, depósito legal e descentralização. Alertamos para a necessidade de que o depósito legal seja visto como uma instância estruturante da cadeia produtiva do audiovisual brasileiro e reafirmamos a necessidade do diálogo entre agentes públicos e os setores da cadeia produtiva em torno do tema, dada a complexidade das condições técnicas, econômicas e sociais implicadas. Além disso, conforme apontado no quarto Fórum de Tiradentes, insistimos na descentralização das instituições credenciadas para o recebimento do depósito legal, bem como na sua ampliação,
por meio de uma articulação tripartite entre União, Estados e municípios. Terceiro ponto, gestão pública e estabilidade estrutural. Acompanhamos com preocupação a permanência e a ampliação do modelo de gestão por OS, terceirização e pejotização de órgãos e serviços públicos. Reforçamos a urgente necessidade de concursos públicos com vaga para profissionais de preservação audiovisual, de modo a possibilitar a necessária estabilidade de planejamento e de execução de políticas públicas estruturantes e permanentes. Quarto ponto. Soberania digital e infraestrutura pública nacional. Entendemos que a defesa do patrimônio audiovisual contemporâneo é indissociável da construção de infraestruturas digitais próprias e alertamos para a grave dependência estrutural do país em relação a infraestruturas e repositórios de dados controlados por oligopólios transnacionais, nos quais se encontram hospedados, inclusive, sistemas fundamentais do governo. Apontamos a necessidade urgente de investimentos do Estado brasileiro na criação, governança e financiamento continuado de data centers nacionais públicos para o armazenamento seguro de acervos digitais. Defendemos o conceito de soberania de dados comunitários, salvaguardando a governança e a autodeterminação de coletivos independentes e comunidades, assegurando o respeito e a proteção às memórias produzidas e geradas fora das instituições tradicionais. Quinto ponto, inteligência artificial e a ética dos processos tecnológicos. Reconhecemos o potencial da inteligência artificial no processamento e na análise dos dados, mas enfatizamos que os modelos atuais, concentrados sob o domínio de poucas corporações internacionais, impõem padrões algorítmicos que podem descaracterizar identidades locais. Defendemos a criação de um marco norteador que garanta parâmetros éticos rigorosos, com a transparência no uso de IA para o campo da preservação audiovisual. Diante do exposto, percebe-se um paradoxo contemporâneo. Nunca se produziu tanto audiovisual, mas sua permanência no tempo vem se tornando cada vez mais incerta. Reafirmamos que o arquivo audiovisual é matéria viva de soberania nacional, identidade e invenção. O direito à memória coletiva de um povo deve permanecer como legado permanente e inalienável. Moção de apoio. Alertamos para a urgência de se empreender esforços imediatos e concretos para a preservação do acervo do vídeo nas aldeias. Sua importância é incontornável para a salvaguarda da memória dos povos originários e para a construção de uma história do audiovisual brasileiro que supere os apagamentos históricos e contemple a diversidade do nosso país. Exemplos como eles não permitem omissões ou escolhas políticas que não tragam em seu escopo as premissas da preservação audiovisual. Participantes do 21º Encontro de Arquivos e Acervos Audiovisuais Brasileiros, Ouro Preto, 30 de junho de 2026. E para receber as cartas de Ouro Preto da Educação e da Preservação, convidamos Valquíria Quilice, coordenadora geral do CTAB, Centro Técnico de Audiovisual, representando a Secretaria do Audiovisual, SAB e Ministério da Cultura. Para participar desta entrega, convidamos os curadores da preservação, José Quental e Vivian Malussá, e da educação, Adriana Fresquet e Clarice Alvarenga. Agora outra.
Meu filho, tira de frente. Ah, não. Muito bem, informamos que as cartas de Ouro Preto 2026 serão disponibilizadas na plataforma do evento www.cineop.com.br. Gente, alguém quer tirar aqui foto desse momento? Os participantes, os grupos de trabalho. Vou fazer mais uma. Vou fazer mais uma aqui, tá? Como vice da BPA, recém-eleita, posso estar? Quer que eu segure? Peraí, que ele está organizando a foto. Fazendo fila. Desculpa, eu... Imagina. Eu já tirei a foto. Não, eu tirei a foto já. A gente, se não for para entrar agora, deixa para lá. Não precisa mais não. Pode fazer mais uma aqui, por favor? Vocês bateram palma, se deixa aí, aí só faz parte aí. Gente, agora a foto, quem quiser participar, pessoal da BPA, da Associação da Rede Miss. Vamos lá tirar uma foto aqui, todo mundo. Vem, Joãozinho. Débora. Vamos tirar essa foto. A coordenação da Rede Quino. Vamos lá. A foto aí de quem ficou até o final. Tirar o crachá, Léo. É isso, Léo. Crachá, marca registrada dessa edição, Léo. O Paulo Ernesto.